Lucas capítulo 13, versículo 6. O texto bíblico diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Se você prestou atenção, essa história ela termina num suspense, porque ninguém sabe se a figueira deu fruto, e o dono da vinha foi lá e comeu fruto dela, ou se ela não deu fruto depois de todo o esforço do viticultor de cercar e proteger. É uma incógnita. O final a gente não sabe se deu fruto ou não deu fruto. Sabe por quê? Porque o final dessa história é a sua história, é a minha história, e somos nós que vamos responder. Porque essa figueira, ela representa primeiramente Israel, de uma interpretação bíblica, mas de uma outra interpretação bíblica, ela representa a cada um de nós. E antes da gente entrar naquilo que realmente interessa, eu quero trazer aqui algumas curiosidades sobre a figueira e sobre o figo. Eu tive o prazer, quando eu estive lá em Israel, em Cesareia de Filipos, lá onde Jesus disse para Pedro, não é? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então lá tem uma escavação arqueológica, e lá tem literalmente um lugar que é chamado de a porta do inferno, ali no pé do Monte Hermon, perto de onde nasce o Rio Jordão. E eu estive lá naquele lugar, e nós estávamos numa reunião de oração ali, e eu dei uns passos para trás, tinha uma árvore, eu encostei aqui e um negócio pegou em mim aqui. Quando eu olhei, um figo maduro. E lá é uma reserva, mas aquele negócio ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para ele. Eu cheguei e fiz assim, ó, e comi o figo, que por sinal estava uma delícia. Alguém aqui gosta de figo? Quem gosta de figo aqui? Deixa eu ver. Vocês adoram figo? Eu tenho umas coisas para falar da figueira e do figo. Não sei se você vai continuar gostando de figo, mas vamos lá. Primeiro, o figo, ele não é um fruto, ele é um pseudo-fruto. Você sabia disso? Na verdade, ele é uma flor. O figo é uma flor invertida. As pétalas nascem para dentro. Ao invés de abrirem, elas nascem para dentro. Então ela não abre. Você já viu que o figo ele tem o formato de um botão? E ali ela abre para dentro. Na verdade, o fruto não é o que a gente come, são as sementinhas que você mastiga e dá um craquezinho assim. Os frutos são aquelas sementinhas, igual o caju. O caju não é o fruto, o caju é o talo, o talo, né? Ele não é o fruto. A gente come o talo do caju. O fruto é a castanha.
E o caju é um talo desenvolvido, é um ramo desenvolvido, uma parte do ramo desenvolvido, rechonchudo, igual abacaxi. Abacaxi é outro pseudo fruto. Na verdade, o abacaxi é o tronco, ele fica abaixo das folhas, a gente come o tronco. Então, para nossa tristeza ou para nossa alegria, o figo é um pseudo fruto. E o que eu achei interessante, eu estava estudando sobre o figo, é como ele é polinizado. E aí que eu acho que você não vai mais querer comer figo. Você sabe que o figo ele é polinizado por um inseto chamado vespa do figo. E para ele polinizar, como não é uma flor aberta, é uma flor fechada, só tem um caminhozinho. Então essa vespa, ela entra por aquele buraquinho e vai até onde está aquilo que realmente ela precisa. E nessa jornada dela até chegar onde ela precisa, ela perde as antenas, ela perde as asas. E sabe qual é o resultado disso? Ela morre lá dentro, antes de pôr os ovos dela dentro do figo. Ela morre. E as larvinhas saem, como são pequenininhas, elas nascem e saem, vão embora para morrer em outro figo. Mas não se preocupe não, que a própria flor, o fruto, tem uma enzima que dissolve o inseto. Ele acaba se tornando parte daquele doce que a gente come. Então, e não tem mal nenhum em você comer o figo, mas ele é polinizado pela vespa que morre lá dentro. E lá dentro nasce também umas larvinhas e crescem e vão embora. É a natureza. E nem por isso eu vou deixar de comer figo, porque é uma delícia. Uma outra curiosidade sobre o figo. Você sabia que o figo, vamos chamar de fruto, mesmo não sendo um fruto, pseudo fruto, o figo, ele nasce antes das folhas. Porque a figueira, ela dá figos 2 vezes por ano, depois que ela amadurece. E sempre após um tempo difícil. E lá no Oriente, o verão é causticante, é terrível, é quente, meu irmão. É muito quente, tem lugar que chega a dar 50 graus. E então, depois de um verão tenebroso, ou depois de um inverno muito forte, ou quando chega o outono, ou quando chega a primavera, a figueira, ela começa a dar os seus frutos. Se ela é nova, ela dá 1 vez por ano, principalmente depois do inverno. Por isso que lá em Marcos capítulo 11, quando Jesus, ele procura figos na figueira, e só vê folhas, o que é que Jesus imagina? Se ela já deu folhas, é porque ela já deu figo, e tem figo aí. Porque não é possível uma figueira dar folhas sem antes dar os frutos. E então Jesus tinha certeza de que teria frutos ali, ela era diferente das outras figueiras que estavam secas. Então Jesus procura figo ali com a certeza de que teria figo, mas não tinha figo, só tinha folha, só tinha aparência. Tal qual a figueira que nós estamos falando aqui. Então, era depois de um tempo difícil, meu irmão, que a figueira, ela dava os seus frutos. E isso eu peguei essa palavra, quando eu estava estudando, como uma palavra rema para nós, igreja, para nós, casa do Pai. Nós estamos enfrentando um inverno rigoroso aí, difícil, nunca passamos isso na história da nossa vida. Gente morrendo, amigos da gente morrendo, familiares. Pessoas sofrendo, perdendo emprego. As pessoas se empobrecendo. É um inverno difícil, mas deixa eu falar para você, vai passar, tudo passa, tudo vai passar. E quando esse inverno tenebroso passar, meu irmão, você que é uma figueira de Jesus, você vai dar muitos frutos para a glória do nome do Senhor. Ainda está inverno, as folhas estão caindo, você está tendo prejuízo, está sendo difícil para você, mas como diz Cantares, o inverno já passou. Nós vamos ver você frutificando para a glória do Senhor. E uma outra coisa que eu achei interessante, que eu estava estudando sobre figueira. Uma figueira, se ela não for atacada por insetos ou por doenças, ela pode viver cerca de 400 anos. Ela tem longevidade se ela não for atacada. E é isso que eu quero profetizar para a sua vida física e para a sua vida espiritual nessa noite.
Que o Espírito te dê muitos e muitos anos de vida, que o Espírito Santo te dê longevidade, para dar muitos frutos para o Senhor, porque quanto mais tempo a figueira vivesse, mais frutos ela iria dar. A figueira nunca deixaria de dar frutos, a não ser que estivesse doente. E aí nós entramos na história do capítulo 13 de Lucas. A Bíblia diz que um homem, o dono da terra, é interessante que não foi o viticultor. Esse homem plantou uma figueira bem no meio da vinha. A vinha é a plantação de parreiras que dá uvas. E tem as armações, né? Você passar por uma vinha, você vai ver aquelas plantações sempre com os varais colocados, alguns em forma de X, alguns retos, para que a parreira possa crescer. É um ramo, né? E ela precisa ficar pendurada em alguma coisa. E de repente você vê aqueles cachos de uva. Lá em Israel tem muita videira, tem muita plantação de uva. E aí vai e se planta uma figueira no meio da vinha. Gente, e essa figueira, a figueira, ela chama atenção pelo porte dela. Uma figueira nova, ela dá de 6 a 10 metros. Se ela é mais velha, pode chegar até perto de 20 metros, dependendo da idade dela. Lá em Jericó, no dia que você for em Jericó, tem a figueira de Zaqueu. Lógico que não é a mesma figueira do Zaqueu, mas ela é plantada próximo ao lugar onde Jesus é. E já é uma figueira bastante velha, e ela é grande. Aquela lá deve ter uns 20 e poucos metros de altura. E as pessoas tiram foto lá. Mas aí, por que colocar uma figueira no meio de uma vinha? Imagina aquela pessoa diferentona no meio dos demais. Sabe, irmão, sempre que nós vemos alguém diferente no meio de um povo, você pode ter certeza que Deus não plantou essa pessoa sem um propósito. Tem gente que está entendendo, tem gente que não entendeu ainda. Se você se sente diferente no meio da igreja, não se sinta rebaixado, não se sinta menor, porque é isso que o diabo quer que você se sinta. Ele quer que você se sinta um estranho no ninho. E muitos que se sentem assim, meio alijados, meio afastados dos outros, não tem muitos amigos, ou está perdendo os amigos, ou se sente estranho no meio. Não veja isso pelo lado negativo, não, meu irmão, porque senão você vai parar de dar frutos. Você não vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Se você é diferente, até mesmo no meio dos seus irmãos. Lembra de Davi? Os irmãos dele, cada um mais forte do que o outro. Um parecia halterofilista, outro parecia professor de educação física. Cada um mais sarado, cada um mais forte do que o outro. Os irmãos dele, uma boa parte deles era soldado. E Davi era estranho, cabelo vermelho, branquelo, magricela. Segundo alguns estudiosos, parece que ele era filho de uma outra mulher com Jessé. Mas ele era diferente porque Deus tinha um propósito na vida dele. Meu irmão, Deus adora os esquisitos. Deus adora os diferentes. O careca ali, ó. Se eu fosse ele, pegava o cabelo da barba e colocava na cabeça. Brincadeirinha, gente. Deus pega um Edson e um Arroz, coloca os dois juntos, casa os dois, e vai mandar lá para o Ceará. Deus pega uma menina, eu vou falar o nome dela, Leonara, cadê ela? Se ela não estivesse na igreja, hoje ela estava nos Mandela, nos funk da vida. Né? Estava lá cantando, eu só quero é ser feliz. Entendeu, gente? Deus pega uma moça, cadê a Mari? Toda depressiva, toda para baixo. E se Jesus não tivesse olhado para ela, talvez tivesse até morta. Aliás, já tentou fazer isso algumas vezes. E por que Deus nunca deixou que ela tivesse sucesso com as tentativas de suicídio? Porque Deus tinha um propósito na vida dela. Eu não vou ficar falando aqui a história de cada um, porque cada um de vocês é esquisito. Eu sou esquisito, meu irmão. Olha para um camarada esquisito que nem eu.
Você acha que eu tenho um jeito de pastor? Todo mundo espera um pastor que grande e eu sou pequeno, barrigudo, até que eu estou ficando barrigudinho agora. Mas depois de algum tempo eu tenho todo esse direito. Mas geralmente o pastor tem o púlpito portátil, né, que eles falam que é a barriga dele, onde ele encosta a Bíblia. Mas Deus, Ele ama os esquisitos, Deus ama os diferentes, porque foi Ele que plantou os diferentes, foi Ele que plantou a figueira no meio da vinha. Ele plantou a figueira não para ela ser igual, mas para ela ser diferente mesmo. Ele queria usá-la do jeito que ela era diferente. Então não se compare a ninguém, porque você é diferente. Dê glória a Deus aí, porque você é diferente. Glória a Deus. E Deus ama usar os diferentes, principalmente aqueles que são desprezados, principalmente aqueles que acham que não são nada. Mas falando de figueira, por que Ele plantou aquela figueira ali? Para que aquela árvore enorme no meio de um monte de varas? Primeiro, para que ela fosse um referencial. Em qualquer lugar da plantação que você tivesse, onde é que está fulano? Está a 200 metros ao norte da figueira. Porque se você olhar para uma plantação de uvas, é tudo igual, meu irmão. É igual canavial, para se perder daqui para ali. São aquelas ruazinhas estreitas que você passa, mas é tudo igual. Se você está ali, se a vara é dessa altura e você se perde, você não sabe onde você está. E então se olhava para a figueira. Tem lá uns 10, 15 metros de altura. Quem aqui não vê no meio de um negócio daquele? Você é diferente? Você se acha estranho, esquisito, esquisita? Ou você acha que você não é nada? Você acha que está todo mundo olhando para você? Lógico, foi Deus que te plantou. Se você é diferente é porque foi Deus que te plantou. Quer você goste, quer você não goste. Foi Deus que te plantou, meu irmão. Foi Deus que colocou você aqui nesse lugar. Foi Deus que trouxe você aqui hoje. E não apenas os homens vão olhar para você, mas o próprio Deus está olhando para você. Tem um esquisito no altar, tem um esquisito no teclado, tem um monte de esquisito sentado nas cadeiras, tem um monte de esquisito assistindo a gente agora. Nós somos diferentes mesmo, meu irmão, porque se a gente fosse igual, ninguém nos notaria. Primeiro, ele foi levantada, a figueira foi levantada para ser um referencial naquele lugar. Segundo, ela foi levantada para dar abrigo, sombra. Porque, meu irmão, o sol de Israel não é fácil. O sol do Oriente Médio. E tem horas ali, principalmente na hora do meio-dia, que o trabalhador procura uma sombra e parreira não dá sombra. E então ele olha para a figueira, é lá. Sabe, Deus quer usar você não apenas como referencial, mas para que as pessoas que estão cansadas, oprimidas, desesperadas, procurem em você uma sombra, para que você ofereça não mais a sua sombra, mas a sombra do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Deus plantou você para que você dê abrigo para essas pessoas. Davi, quando fugia de Saul, ele foi para a caverna de Adulão, e ali ele deu abrigo para 400 homens que não eram nada. Talvez você se ache um fracassado, uma fracassada, desesperada. Ou você acha que você não fez nada na vida. Deus está olhando para você, Deus está no controle. E tudo que aconteceu na sua vida até hoje é para que você use isso como exemplo, para ajudar outras pessoas, para você ser abrigo, para você ser sombra para aqueles que estão desesperados, fracassados, ou achando que não dá mais para continuar, irmão. Mas o objetivo principal, que essa figueira foi plantada ali, é para dar frutos. Porque, mas que tipo de fruto? Presta atenção. Quantos tipos de plantas havia ali naquela plantação de videira? Quantas? Quantos tipos? 2. A videira que dava as uvas para quê? Para a subsistência, para os negócios do patrão. As uvas, elas tinham um propósito de sustentar o patrão, de trazer a provisão para dentro da casa dele.
Mas a figueira, ela não foi plantada para vender os figos. A figueira foi plantada para dar prazer ao dono da terra. Você esquisitão, esquisitona, você que se acha pequeno, que acha que não é ninguém, você que se acha estranho, um estranho no ninho, Deus plantou você porque Ele quer que você dê fruto, mas para a glória dEle, para a glória dEle. A religião hoje, meu irmão, dá fruto, sabe para quê? Para o comércio, para sustentar, para ter mais gente, ou para isso, com propósitos. Eu não estou dizendo que é errado ter gente, ganhar almas, não. Mas o propósito da figueira era trazer deleite ao Senhor da vinha. Você foi plantado nessa terra para dar prazer ao Senhor da vinha. Cada fruto que você dá, olha, Jesus disse lá em João 15: nisto é glorificado o meu Pai, que deis o quê? Muitos frutos. Tem gente que está entendendo, tem gente que não entendeu ainda. Meu irmão, as uvas eram para o comércio, as parreiras foram plantadas para o comércio, mas aquela figueira que representa eu e você, fomos plantados para dar frutos para o bel prazer do nosso Senhor, para a glória dEle. E cada fruto que você dá, você alegra o coração de Deus. Jesus disse: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos. Mas aí chega o Senhor da terra, e conosco é o Senhor, Ele é da terra e do céu. E Ele olha para aquela figueira que Ele mesmo plantou, com o propósito de se deleitar nela. Refzibar, né? O Senhor é meu deleite. E então Ele vai e procura o fruto, porque Ele plantou numa terra boa. Se dava uva, tinha que dar figo também. Se tinha ali milhares e milhares de plantas dando frutos, porque a figueira não dava? Ela tinha capacidade de dar frutos 2 vezes por ano, e dando tudo errado pelo menos 1 vez por ano. E já faziam 3 anos, já fazia 3 anos que o Senhor da terra ia lá. 6 colheitas e nada de fruto. E nada de fruto. Talvez você só olhe os seus defeitos. Talvez você só olhe que você não consegue, que tudo dá errado para você, que você não vai conseguir. E ao invés de dar frutos, você vai olhando muito mais para o seu umbigo, se tornando uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, uma pessoa amargurada. Eu nunca vi uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa depressiva dar frutos, porque ela começa a valorizar muito mais as coisas negativas. Ela começa a valorizar muito mais as derrotas do que as vitórias que o Senhor lhe deu. Ela começa a questionar muito mais as coisas do lado negativo do que aceitar aquilo de bênção que Deus tem para a sua vida. O problema da figueira não dar frutos não estava no Senhor da vinha, porque ele era um homem experiente na terra, e ele plantou aquela figueira bem no meio, e certamente ao seu redor todas as parreiras estavam carregadas de uva. Então o problema não estava no Senhor da vinha, o problema não estava na terra, porque as outras plantas geravam seus frutos. E sabe o que aconteceu nisso? A figueira corre o risco de perder o seu lugar, porque não deu frutos, porque não foi tratada. Mas aí entra o viticultor
que aqui ele faz o papel de uma pessoa que eu amo demais. E eu sei que você ama também quando você conhecê-lo melhor, que é o Espírito Santo. Porque aí vem a ira de Deus contra aquela figueira. Lembra que Jesus disse para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti? E no dia seguinte a figueira secou. Então o Senhor da terra aqui representa o nosso Deus. E o que é que ele disse? Ela está ocupando a terra em vão. Já são 3 anos que eu venho aqui procurar fruto nesta figueira e não acho. E ele vinha na época certa, porque ele era uma pessoa experiente. Ele disse: pode cortar, pode destruir, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Meu irmão, se não fosse o sangue de Jesus na nossa vida para aplacar a ira de Deus, nós já teríamos sido destruídos. E nessa noite, Deus está falando com você, porque Ele falou muito comigo. Eu estava compartilhando com os pastores que eu não queria pregar essa mensagem, porque eu já preguei essa mensagem, mas não desse jeito. Eu não queria pregar essa mensagem. Eu disse: não, essa aqui é uma mensagem que eu já preguei. E Deus sempre me puxava para a mensagem. E aí eu disse: só se o Senhor me der algo novo. E aí Deus está trazendo algo novo para a gente. Não se sinta diminuído, não se sinta menor nem diferente no meio da vinha. A vinha, ela também representa a igreja de Deus no mundo inteiro. Há um hino antigo que diz: trabalhar e orar. Se for, depende do for no cantor cristão ou na harpa, é diferente. Uns falam na seara e na vinha do Senhor. A vinha é a igreja. E você é essa figueira que o Senhor plantou. Você não merecia estar ali. Nem eu nem você merecíamos estar aqui. E aí vem a ira de Deus, porque nós não demos frutos, nós não frutificamos. Mas aí o Espírito Santo diz: um pouquinho aí, Pai, o Senhor deixa eu cuidar disso. Romanos diz que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não dá para expressar o choro, o gemido do Espírito Santo por mim e por você. Quando a ira de Deus se manifesta, então a ira de Deus se manifesta contra essa figueira. Mas de repente o viticultor, que é uma figura do Espírito Santo, diz: espera um pouco, me dá 1 ano para eu trabalhar na vida dessa figueira. E hoje o Espírito Santo está querendo trabalhar na sua vida. Ele está pedindo a Deus para que Deus permita que Ele trabalhe na sua vida. Mas você precisa deixar. Você precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe em você. Porque não adianta nada o Espírito Santo interceder por nós com gemidos inexprimíveis e dizer para o Pai: Pai, deixa eu trabalhar no Elano durante 1 ano, durante 6 meses, durante 3 anos. Ou dizer: Deus, deixa eu trabalhar na vida do Max. Se o Max não deixar, não adianta Deus dizer, o Espírito Santo dizer: Pai, deixa eu trabalhar na vida da Jaque. Se a Jaque não deixar. Porque a primeira coisa que o viticultor pede aqui, ele disse: olha, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor. Por que ele queria escavar ao redor? Para mexer nas raízes. Deixa eu escavar ao redor. Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15.
atentando diligentemente, cuidadosamente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela sejam contaminados. A amargura é pior do que a erva daninha, porque a erva daninha você vê, você arranca ela, mas a amargura, o ódio, o rancor, esses sentimentos ruins, eles vêm por baixo, eles vêm pelas raízes do seu coração e te arrastam para baixo e acabam com você. E quando não acabam com você, impedem você de ser aquilo que Deus estabeleceu para ser nessa terra. Suga suas forças e impede você de frutificar. Então hoje é noite de reconciliação, é noite de você pedir perdão a Deus. Senhor, cura a raiz de amargura do meu coração. Entra nas regiões mais obscuras da minha alma e arranca toda a raiz de amargura, toda a raiz de medo, toda a raiz de religiosidade, toda a raiz maligna que está afetando a minha vida e me impedindo de cumprir nessa terra os propósitos de Deus. Feche seus olhos por um instante. Ele vai escavar, sim. Ele vai escavar. E nessa noite o Espírito Santo está mexendo em regiões da sua vida que estavam escondidas debaixo da terra. E quando o Espírito Santo começa a mexer, você precisa se arrepender. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, me arrependo, eu me arrependo, me arrependo, me arrependo. Deixa eu mexer nas raízes. Deixa eu escavar ao redor dela. Deixa eu lhe colocar adubo, estrume. Sabe o que significa que estrume? Adubo aqui nesse contexto é a força de Deus para o teu fortalecimento. É a força do Espírito Santo entrando em você, para que você não seja mais aquela figueira estéril e termine seca, destruída. Porque o Senhor quer que você viva, e viva muito, e cada ano da sua vida você dê frutos para o deleite, para a glória do Senhor. Deixa o Espírito Santo cavar nas raízes mais profundas. E depois deixa Ele colocar, não estrume mais a sua unção, o seu óleo fresco. E eu sei que nessa noite há óleo sendo derramado aqui na vida daqueles que creem, na vida daqueles que querem ser restaurados. Meu irmão, a pandemia tem abatido a gente. Eu sou pastor, eu fui abatido também. Não foi só você não. Não é porque eu sou pastor que eu não senti a dor. Estou sentindo a dor e me sinto abatido muitas vezes pensando em desistir. Isso não é privilégio seu. Muitas vezes eu também me sinto fraco, mas eu digo: Senhor, como é que eu vou levar essa igreja se eu mesmo estou me sentindo fraco? Aí eu sinto a unção do Senhor entrando no meu coração, pelas minhas raízes, e me fortalecendo, e me dando forças para continuar lutando e dando frutos para o Senhor.
Agora uma coisa é Deus colocar lá o estrume, derramar unção e você não absorver, porque a raiz de amargura cresceu. Então por favor, seja curado agora dessa raiz de amargura, de dor, de angústia, e absorva a unção do Espírito Santo que está sendo derramada no seu coração agora.